A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos juntos para mais uma escola bíblica dominical. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre. Na segunda aula, tivemos a primeira aula com o querido professor Ronaldo, com a introdução da carta de Paulo aos Efésios. E hoje estaremos dando seguimento com um assunto maravilhoso relativo ao primeiro capítulo. Fique conosco e boa aula. Lição 2, 12 de abril de 2020. Título: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 e do 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. E ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Eu convido aos amados irmãos para juntos nós estudarmos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo transmitiu naquela época à igreja de Éfeso, e que nós temos o privilégio de constatarmos que essas bênçãos estão disponíveis ao alcance nosso, da igreja do Senhor, em pleno século XXI. Que Deus abençoe. Vamos ao primeiro tópico. A nova posição em Cristo. Então, eu vos convido a refletir juntamente comigo com relação à nossa nova posição em Cristo, tomando por base o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que é o versículo 3 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Leiamos novamente. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa primeira parte, esse primeiro tópico, concernente à nossa nova posição em Cristo,
vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, primeiramente, em escrevendo aos Efésios, exaltar a Deus, ou seja, glorificar, reconhecer a Deus como grande ser supremo, que no seu infinito poder, na sua infinita glória, olhou aqui para a terra, para seres tão pecadores e finitos como nós, e nos concedeu este privilégio de podermos ser participantes da sua glória. Então, ele fala a chamada doxologia, ou seja, doxo, glória, logia, vem da palavra logos, que é palavra. Então, ele escreve uma palavra de glorificação a Deus. E qual é? A palavra bendito. Quando ele fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito significa digno de louvor, digno de adoração. Em seguida, ele fala, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Muito importante também ressaltarmos que as bênçãos do Senhor, ela nos alcançou de uma tamanha forma que nos tirou, como o próprio Paulo diz, da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Espiritualmente nos tirou do plano terreno e nos levou ao plano celestial em Cristo Jesus. Uma posição de sublimidade, uma posição de superioridade espiritual. E encerrando essa primeira parte, ele fala os lugares celestiais em Cristo. Ou seja, não é em outra pessoa, a não ser na própria pessoa do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos agora para a segunda reflexão concernente à nossa nova posição em Cristo Jesus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Meus irmãos, dando seguimento então no nosso estudo, o segundo tópico, nós vemos a preocupação de Paulo em que seus ouvintes tivessem a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus como centro de suas vidas. Daí a palavra cristocentrismo, ou seja, a preocupação de Paulo a que os seus ouvintes tivessem uma vida cristocêntrica neste mundo. Isso nós vemos destacado para nós nos atermos à leitura bíblica aqui da carta à hora estudada, nos versículos 4 e 7, dando sequência aqui no capítulo 1, onde ele fala que nos elegeu nele, ou seja, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E no versículo 7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nós podemos ver a preocupação de Paulo, ela é recorrente em todas as suas cartas, inclusive na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2 da sua primeira carta, onde ele diz, meus irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, mas fui com temor e grande temor, não preocupado em vos apresentar outro, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Aos Efésios não foi diferente. Nós vemos que quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, conforme foi muito bem ensinado na aula anterior, ele, no poder de Deus, faz um verdadeiro estrago ali na seara do adversário das nossas almas, onde a idolatria foi desmascarada, né? E onde a palavra do Senhor, como a própria Bíblia afirma ali, prevalecia e o povo era salvo. Por quê? Porque era anunciado a Jesus Cristo. Então, hoje não é diferente. O Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, e ele deve ser, portanto, o centro das atenções, de todas as nossas atenções. Vamos então para o próximo e último tópico. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Meus irmãos, para concluirmos então, depois de refletirmos sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus, de meditarmos sobre a necessidade de termos o Senhor Jesus como centro de toda a nossa vida, vamos agora finalmente entender que o Espírito Santo, ele é o
penhor da nossa herança com Deus. Tá? Vamos entender isso então, tomando com base finalmente a leitura no mesmo capítulo 1, né, da carta aos Efésios, nos versículos 13 e 14, para finalizarmos aqui. Ele diz assim: em quem também vós estáis, ainda falando em Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, ainda em Cristo, finalmente, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Então aqui nós já vemos o desfecho desta lição, nesta última parte, a qual nos remete à necessidade de entendermos que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, penhor aqui é uma palavra grega, mas embora é grega, mas de origem semítica, né? A origem primitiva dela é semítica, que é arrabum, ou seja, ela dá a ideia de penhor, de garantia, de primeira parcela, de um sinal de um pagamento de algo que alguém deu como sinal para depois buscá-la quando vir com o restante do pagamento, como a gente vê que costumeiramente é feito em negociações. Bom, voltando aqui para o texto, meus irmãos, nós vemos então no versículo 13, Paulo enfatizando que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, ao crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nossa vida, e habitando em nossa vida, ele nos sela, ou seja, ele nos marca espiritualmente como propriedades de Deus. Tá? Então não é o selo, como alguns costumavam dizer, do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer que só quem é batizado no Espírito Santo, que fala em novas línguas, é propriedade de Deus? De maneira nenhuma. O falar em novas línguas é uma evidência, mas todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador em sinceridade e procuram andar na presença dele, esses têm o selo, ou seja, a garantia de que são propriedade do Senhor e de que um dia ele vai vir para os buscar. Essa é a maravilhosa verdade que Paulo encerra estes versículos e que nós encerramos também esta lição maravilhosa. Estamos somente no começo e esperando que nos nossos próximos encontros nós possamos aprender mais e sermos mais edificados pelo Senhor para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.